ao Agenda Cast, episódio número 28. Estamos aqui hoje para encerrar a nossa série sobre aposentadorias especiais. Um olhar técnico de um direito fundamental dos servidores que estão abrangidos nessas categorias. Falamos da aposentadoria com exposição a agentes nocivos, falamos de pessoas com deficiência e agora falaremos da aposentadoria especial de professor. E para falar desse tema, estamos aqui com o nosso convidado, que inclusive pediu música no último episódio e fechou com Moreninha do CPA. Éder, bem-vindo à Agenda Cast. E aí, ficou feliz com a música? Qual que é o sentimento? Foi bacana, né? Tava de férias, né? Tava lá na praia, ficando moreninho também, escutando Moreninha do CPA. Foi bacana. Combinou aí a música com o momento. Foi ótimo. E já aproveito para te deixar à vontade para as considerações iniciais, considerando que falaremos hoje da última apostadoria especial, classificada assim pela nossa legislação. A última, mas a não menos importante, né? A aposentadoria especial em função do magistério. É interessante, antes da gente começar a chegar nesse tema, por mais que a gente vá estar destrinchando essa questão do magistério, né? Do previdenciário, mas é legal trazer um pouco do contexto, né? Por que a redução de tempo de magistério? Por que disso, né? Porque ela é especial. Ela não é uma aposentadoria por uma questão de insalubridade, em que pese ela venha a proteger uma integridade física, né? Ela vem como forma de compensação de um desgaste físico e mental dos profissionais que estão na função do magistério. E lá na Assembleia Constituinte, ainda em 87 e 88, era unânime, era um consenso unânime que tinha que ter um tratamento especial para essas aposentadorias, né? E esse especial em função do magistério, ele é como alguns direitos que precisam ser revividos constantemente para que não adormeça, né? Inclusive nos julgados dos tribunais de contas, os próprios julgados do Supremo Tribunal Federal, quando teve um recurso extraordinário que trabalhou sobre a questão da desaposentação, já deixou claro, ela não se enquadra como uma questão de insalubridade. Ela é uma questão especial, especificamente de forma compensatória. E acredito que todas elas têm muito aquele condão de qualidade de vida. Com certeza. Para todas essas categorias que nós falamos das especiais. Todos eles, o legislador pensou nisso, para proporcionar a eles uma qualidade de vida. E aí é que vem a compensação. Tem o desgaste. Com certeza. Exercendo a função. E aí tem uma compensação para na hora que chegar a aposentadoria, o descanso, ele ter algo diferenciado em comparação com os demais servidores. E também, olhando para o lado da administração pública como um todo, tem o princípio da renovação do quadro, né? A oxigenação, novos profissionais, novas correntes, novos pensamentos, né? O Brasil é um estado laico, é grande, né? Dimensional, nós temos dimensão de continente, e a gente precisa trazer pessoas com ideias novas, constantemente, para que agregue junto aos que já estão mais tempo na carreira do magistério trazendo isso, né? O magistério, ele é interessante porque ele vinha numa crescente ali, você vê, a minha avó, por exemplo, que era professora, ela fazia o magistério, né? Ela era professora porque ela tinha o magistério. Sim. Né? Então isso vem de muito, é crescente. O conhecimento, ele vai se mantendo, mas a forma de se transmitir esse conhecimento precisa ser renovada. E o mundo mudou totalmente. Hoje, com tecnologias, ele difere muito a forma de você lecionar e prender a atenção dos alunos. E antes da gente entrar, propriamente dita, na questão do podcast, você colocou uma coisa interessante, a tecnologia, né? Recentemente eu estava escutando um podcast do Walter Longo que falava sobre IA, sobre tecnologia. E aí, quando a gente vem nessa corrente do magistério e da tecnologia, o que é interessante? A probabilidade de um profissional de idade mais avançada se dar bem com a IA e com a tecnologia é maior do que quem está começando, né? Porque a IA a gente sabe que não é uma verdade absoluta. Sim, ela veio para ficar. Exatamente. E precisa adaptar ela. Só que nem tudo que ela fala está puramente correto, porque ela é induzida pelo que você dá de comando a ela. Exatamente. Se você não sabe minimamente o resultado que a resposta vai dar, você vai ter como verdade. Você vai ter como verdade. E aí entra a experiência, né? Então, dentro do magistério, isso é uma ferramenta aliada e que as novas pessoas que vão entrar nessa função do magistério precisam estar preparadas. Então, assim,
A função de magistério jamais será substituída por uma inteligência artificial. E as pessoas com mais experiência, eles viveram o passado, a era analógica, viveram tudo que era a forma de se trabalhar e de conviver. Sim. Está vivendo a nova era, tecnologia que evoluiu bastante, inteligência artificial, e viverá o futuro, porque a tecnologia ela virá aí, com certeza haverá aí prolongamento de vida também, porque nós já vimos aí vários experimentos que traz essa situação para uma realidade, as pessoas vivem mais de 100 anos, mais Sim, pessoas viverem mais de 100 mais 100 anos, anos, com certeza. porque já tem pessoas que vivem, mas será mais pessoas... Será mais comum. Mais comum, exato. E aí é a situação exatamente essa, dela conseguir fazer esse... Não só comparação, mas do que viveu, do que está vivendo e do que poderá viver. E eu espero que nós estejamos entre essas que estão vivendo mais de 100. Estaremos, se Deus quiser. Eu Temos muito a desejo. contribuir, queremos muito continuar contribuindo por aqui, né? Vamos, então, iniciar num cerne da questão. O que a legislação define como tempo de magistério para fins da apostadoria especial? E esse tempo de função de magistério considerado é apenas em sala de aula ou tem especificidade no que é considerado tempo de função de magistério pela legislação? Perfeito. A Constituição ela é clara, né? Tempo de função de magistério é o tempo em função do magistério. Não necessariamente, é importante dizer também, magistério e educação básica, tá? A educação básica está lá na LDB, ela já traz, né? Educação infantil, fundamental e médio. O tempo em função de magistério ele não é um tempo estritamente em sala de aula, mas em função da sala de aula. Então, o professor, o diretor, o coordenador pedagógico são funções que estão diretamente associadas à função do magistério. A gente tem essa ideia fixa, né? É comum dizermos que é o tempo de sala de aula, mas não necessariamente o tempo que esteve em sala de aula. Esse é o tempo mais comum, mas se estende a diretores e assessores pedagógicos, né? Então, tempo essa em extensão, função. Inclusive, não é desde o início da legislação, ela veio depois. Ela veio depois, como eu disse, são direitos que têm que ser, né, revividos e assistidos. Diferentemente, por exemplo, de um professor que ocupa um cargo de secretário escolar. Nesse caso, há um afastamento das funções do magistério, ele entra em uma carreira administrativa dentro da educação, a qual não tem vínculo nenhum. Ou mesmo um professor de educação superior, educação técnica, de extensão, que também não tem relação com a função do magistério, né? A função do magistério é educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Está lá na LDB, artigo 21, se não me engano. Eu ia até entrar nessa questão para fechar o conceito para o nosso público, né? Se era a função de magistério para todo e qualquer professor, não. Ou se tem aí os professores que estão especificados para fins de apostadoria especial. É uma prerrogativa exclusiva da educação básica. Exatamente. E por que um professor universitário não está abrangido? A ideia, na realidade, é proteger, né, o profissional da educação que está vinculadamente, que está ligado tecnicamente a um público mais sensível, né? Não dá para se comparar o desgaste físico e mental de um professor de educação básica com um professor de educação superior, de ensino superior, ou de extensão, de ensino técnico, né? São parâmetros totalmente distintos. Nós estamos lidando com a formação... Desgaste é muito maior. Exatamente, com a formação de pessoas, né? É o futuro que está sendo moldado ali dentro de uma sala de aula, né? Então, assim, aos 5 anos é porque eles estão dando uma contribuição para a sociedade e os outros não contribuem com a formação superior? Não tem relação a isso. Como eu disse, é uma compensação em cima do desgaste físico e mental do profissional da educação básica. Porque o professor universitário, ele lida com adultos, pessoas que já sabem o que quer, então, teoricamente. Ou minimamente deveriam. Exato. Mas então, não é tão sensível quanto o público da educação infantil. Não é o mesmo. Exato. A educação infantil, além das pessoas estarem em formação, está formando ainda o caráter, está em processo da construção do ser humano que será. O adulto, e o ele professor tá ali contribui porque ele quer. Isso, contribui nessa formação, professor. Demais. O universitário contribui também, mas as pessoas já têm ali, sua grande maioria, opinião formada, não tem muito desgaste para ter que aprender, o beabá, aprender. Exato. Tudo que a escola pode aprender e também coisas da vida. O professor ele não é responsável pela formação do cidadão. E nem pela educação. E nem pela educação. Ele está ali como um facilitador, um instrumentalizador para trazer acesso à educação, né? E quando a gente fala educação,
é a pessoa ser alfabetizada, ela aprender tudo que ela precisa aprender enquanto cidadão, evidentemente para sua formação, mas é uma educação profissional, né? Para se profissionalizar. E esse professor tem o desafio de fazer com que o aluno seja conquistado. Porque quando criança, a minoria quer ir para a escola. Não, e para aprender a atenção de uma criança. É complicado. Então a minoria quer ir para a escola, a maioria não quer estar lá. Está doente, está com febre, né? Está com dor de barriga. Então o professor de educação básica É só falar que tem que ir para aula, dá dor de barriga. Dá dor de barriga. Eu mesmo, ó. Mas fugia que era uma beleza. Mas enfim, né? Depois de adulto, por exemplo, eu já tinha o meu consentimento formado, já sabia o que eu queria, já não faltava mais tanta aula e nem desejava faltar tanta aula quanto eu desejava na educação básica, né? Então essa compensação vem em cima desse desgaste, não é uma bonificação, é uma compensação. E como funcionava essa apostadoria do professor antes das grandes reformas? Havia já requisitos de idade, tempo de contribuição, em linhas gerais, como era o funcionamento geral? Essa aposentadoria ela segue o mesmo linear das aposentadorias voluntárias, né, com a diferenciação da redução de 5 anos, tanto no tempo de contribuição quanto na idade. Especificamente antes da emenda 20, não tinha idade, somente tempo de contribuição, 30 e 25, 30 homem e 25 mulher, né? Então, antes das reformas da Previdência, era somente o tempo de serviço, né? 25 e 30 anos de serviço, isso, e não tinha idade. Só com a emenda 20 que passou-se a ter a idade, 60 e 55, né? E aí o tempo de contribuição também manteve-se 30 e 25. Inclusive, esse tempo de contribuição, ele se permanece perene até a chegada da emenda 103. Antes disso, não houve grandes alterações, né? Você falou já a emenda 20, a emenda 41 também veio aí com mudanças que impactaram desses demais requisitos. Tanto tempo de contribuição, que antes era tempo de serviço, a idade, cálculo dos proventos, como que aperfeiçoou depois da emenda 41? Depois da emenda 41, a regra de magistério, assim como todas as outras regras voluntárias, para que se tivesse a integralidade da média, era exigido o cumprimento integral dos requisitos, né? Requisitos cumulativos. Então o professor também vinha nessa, 60 a 55, 30 anos e 25 anos, homem e mulher, para contribuição. E nisso ele saía com 100% das 80% maiores remunerações de julho de 94 ou posterior até então, né? Nas proporcionalidades, que é muito interessante, o que acontece? Na idade, que não se aplica propriamente da questão, a invalidez e a compulsória, a gente tem o denominador fixo, que é o denominador de uma aposentadoria voluntária, né? 35-30. Entretanto, né, até recentemente, 2024, o Supremo também concorda com isso, acredita-se que o denominador deva ser o exato para a função de magistério, 30 e 25. Então, quem sair por uma incapacidade permanente ou por uma idade onde a proporção os 30 anos para a mulher, seria os 25. Onde os 35 para homem, seria 30. Então, a aposentadoria por incapacidade permanente compulsória, nesse caso, do professor em função de magistério, caso ele cumprisse ali o denominador função de magistério de maneira ininterrupta e tudo mais, ele acabaria saindo com essa proporção. O que não acontecia em linhas gerais, né? Na emenda 41, ou ele cumpria o requisito de idade e tempo de contribuição para sair com 100% da média, ou se ele acontecesse dele sair numa compulsória ou mesmo numa invalidez, ele saía com a proporção de uma regra voluntária, né? Só que alguns tribunais manifestaram diferente, e agora em 2024 houve um acórdão do Tribunal de Contas da União e também houve uma decisão do Supremo em cima de usar o denominador da função de magistério 30 e 25. Aí acaba consolidando, né, a questão dos denominadores. 2 anos depois da emenda 41 veio a 47, a famosa regra de pontos. Sim. Os professores foram contemplados? Foram contemplados, Porque nós até citamos em episódios anteriores que foi um resgate da integridade e paridade. Foi. Mas todos os professores foram contemplados ou não? Quais foram os sortudos, digamos assim, que puderam ser contemplados com a emenda 47? Houve a manutenção, né? Manteve-se a questão da data de ingresso até 98, da mesma forma que para os demais servidores, como eu disse anterior, essa aposentadoria no que se difere é somente a questão da idade, né? Tira-se ali um pouco da idade. Tinha a pontuação também e a idade ficou 57,60, mulher-homem, né? Mas a cada ano que esse dia de contribuição diminui acima da idade. Então, assim, ela segue o mesmo linear. É uma aposentadoria muito próxima das outras voluntárias, né?
A dificuldade maior dessa aposentadoria não está em calcular ou em verificação do requisito, está na comprovação da função de magistério. Porque na função do magistério, hoje não é tão comum mais, mas era muito comum, principalmente aqui no estado de Mato Grosso. Eu me recordo porque eu passei toda a minha vida de educação básica em escola pública, né? Era muito comum a gente ter os desvios de função. Então tinha-se muitos professores que estavam em bibliotecas, em secretarias, em outras atividades. Então, daí vem-se a dificuldade da comprovação desse tempo em função de magistério, né? Então, a maior dificuldade está nisso, mas a questão da verificação dos requisitos ou da forma de cálculo muito se assemelha às voluntárias. E aí nós tivemos a 103, a mais recente, 2019, que também trouxe aí grandes mudanças na questão dos cálculos dos proventos, considerando as apostadorias em âmbitos gerais. E para o professor, como ficou? Como está hoje o cenário para o professor, para ele entender mais ou menos, né? A emenda constitucional veio aí a 103, como que a regra do jogo está funcionando para essa categoria? Olha, eu sou um grande crítico da emenda 103 no que toca à forma de cálculo dos proventos, né? Eu reconheço um princípio econômico da emenda e tudo, acredito que na realidade o único viés que ela trouxe foi esse, porque quando eu coloco uma média aritmética igual para todo mundo nesse caso, 100% da média, 60% com 20 anos, né? E 2% do que excede. Então, assim, é a mesma coisa que aconteceu das aposentadorias especiais que nós falamos nos episódios passados. O professor, ele com 25 anos de magistério, ele pode se aposentar. Só que com 25 anos de magistério, ele garante 70% da sua renda. Da sua renda não, perdão. 70% da sua média aritmética. Então, assim, hoje é muito complicado para um professor se aposentar em uma regra na emenda constitucional 103, da forma que ela está. Tem estado e município que fez a sua própria reforma e pode ter mudado um pouco disso, né? Eu não vou entrar nesse tema aqui com vocês. O que eu quero colocar é do jeito que está a emenda constitucional 103. Então, quando o professor se aposenta hoje, ele sai com 70% da sua média da média aritmética. Então, assim, isso para mim não faz muito sentido, né? De certa forma, a compensação que ele trouxe, a compensação que ele tem, uma compensação constitucional construída lá em 87, 88, ela veio perdendo força ao longo do tempo e ela chega em 2019 sem nenhuma eficácia. Você pode se aposentar, está liberado, mas você vai ter uma redução aí de 30%, né, da sua média aritmética. Isso acontece também, a gente até brinca nos corredores, a gente que é do INSS, vou me aposentar com 50 anos de contribuição. Se conseguir aposentar. Se conseguir, né? Hoje está cada vez mais distante. Porque certamente novas reformas virão. Certamente. E hoje está cada vez mais distante você chegar a 100% da sua média aritmética, né? E na função de magistério, assim como uma especial por exposição a agentes químicos, físicos e biológicos, cai na mesma condição. Você pode se aposentar, mas tem uma redução muito grande da sua renda. Então, assim, considerando as aposentadorias especiais, esse é o último episódio, falando de todas elas, no início desse episódio nós colocamos o fator compensatório e o fator qualidade de vida. Exato. Para essas categorias todas. E essas mudanças que vieram com o cálculo do provento, do benefício, e chegando onde chegou hoje, esses dois fatores eles são colocados em xeque. Porque, como há redução significativa no financeiro, as pessoas optam por continuar na vida laborativa para não ter tanto prejuízo, para reduzir um pouco o prejuízo financeiro. E aí isso vai de frente com a qualidade de vida, que era assim, um olhar para isso, para garantir para essas pessoas essa qualidade de vida, e o fator compensatório, porque se ela ultrapassa o limite que ficou estabelecido como parâmetro para esses dois fatores, eles já estão em xeque. Contrapõe totalmente, é como se a reforma da Constituição, né, ela fosse não uma reforma, mas uma destruição. Eu tenho certeza de que... Aí você foi drástico. Mas é uma destruição. Não é uma reforma, é uma destruição, é uma reconstrução, não é uma emenda, uma constituição. É uma reforma. E assim, olhando para como a Previdência
estava, não sei dizer como está hoje, porque nós até falamos, né? Seria interessante Sim. se tivesse um estudo para ver o panorama de como está hoje, considerando a reforma recente que houve, até para saber, ok, estava nesse cenário e agora evoluiu, mudou, melhorou a nível econômico, porque também se numa situação crítica continuasse como estava e o sistema não sobreviver, também não ia mais ter como aposentar as pessoas. Mas é que é interessante assim, a Constituição, ela traz essa uma prerrogativa na realidade, né? É a Constituição cidadã. Ela é a Constituição cidadã. Agora a gente entra no embate até mais filosófico do que técnico, social, vamos dizer, né? entrando por Exato. esses meandros. Então, assim, quando ela construiu essa questão, quando a Assembleia Constituinte coloca isso como uma forma compensatória e coloca como também uma das visões que tinha de renovação de quadro, e eu conduzo para algo diferente disso, eu estou indo contra ao que eu previ, ao que eu construí. Eu concordo plenamente quando é colocado, como você colocou muito bem, que é importante a gente saber se de fato a reforma fez o efeito que se esperava. Que é o econômico e a sobrevivência do sistema. Só que eu tenho uma sensação de que quando a gente faz uma reforma da Previdência no Brasil, ou qualquer outro tipo de reforma, até propriamente a tributária, recentemente, que é tão discutida, é que não se mede o peso de cada setor dentro de um todo. Né? Então, assim, eu sei que não tá bom. Eu sei que não tá bom. Eu sei que eu preciso melhorar. Vamos fazer uma reforma. Tá, mas será que todos os atores desse pacote contribuem com o mesmo peso para um déficit do sistema? Não, certamente não. Né? Qual é o peso de cada um dentro disso? Porque eu não estou fazendo juízo de valor, mas, por exemplo, os militares não são tão reformados, ou as suas reformas não são tão impactantes quanto os civis. Né? Dentro dos civis, as aposentadorias, elas passam por reformas drásticas e o comum, ele não sofre tanto quanto o especial. O especial sofre mais do que o comum. Porque o homem, por exemplo, nesse caso, já trabalhava 35 anos. Pode aposentar hoje com 25 anos de contribuição. Né? Reduziu-se 10 anos aí do seu tempo de contribuição. Com 25 anos ele leva 70. Com 35, 15, 60, ele vai levar 90. Né? Então, assim, para ele trabalhando mais 5 anos, ele conseguiria levar 100% da sua média. Então, 35 mais 5, 40, leva 100%. Já a função especial e função do magistério, precisava trabalhar só 25. Agora vai ter que trabalhar mais 15 para levar os seus mesmos 100%. Então, talvez no momento de se fazer uma reforma da Previdência, acredito eu que isso deva ser pensado, mas não sei quem pensa nem como pensa, né, nesse sentido, não coloca esse peso e essa medida de se chegar num equilíbrio. Pode ser uma questão de certo ou errado, mas talvez uma questão que precisava ser vista com um outro prisma. Né? Então, não, na função do magistério não sai-se com 60% da média aritmética, sai-se com 70%, com 80% da média aritmética. Né? Porque se você for levar uma linha assim de igualdade, equidade, vamos pensar, com 35 que a gente colocou antes, ele leva 90% da média aritmética, certo? Por que então não com os 25 também ser um ponto de partida com o 90? Não sei se isso chegou a ser debatido. Pelo que eu me lembro, de PEC ainda, de leitura de PEC, eu não vi nada no sentido. Não, o debate não chegou nesse nível de profundidade. E não só o debate, acho que deveria ter também a atuação técnica para mensurar essas categorias e poder considerar cálculo atuarial pelas massas distintas, só professor, só as portador especiais, deficiente, todas as especiais, para poder então mensurar e fazer essa projeção no tempo e averiguar o que é possível de fazer diferenças a nível de reforma. Né? E esses estudos, com certeza, trariam números que também auxiliaria no processo de debate, Exato. no processo decisório aí do legislador, né, e dos projetos de emendas constitucionais até ele chegar no nível de aprovação. Mas, como nós já falamos em episódios anteriores, nós não vemos isso acontecer. O quadro nosso de renovação, ele tem que ser geral, inclusive em pensamentos e visões. Com certeza. Então, assim, havendo mudança nessas visões, nesse pensamento de atuar com planejamentos, e no planejamento no sentido de planejar a reforma, no sentido de planejar as medidas que serão adotadas. Previdência, vamos planejar? E como que eu planejo isso?
Exatamente, fazendo os estudos, fazendo os levantamentos, apurando os números, mensurando os indicadores. E em razão, foi feito tantas reformas ao longo do tempo. Quais foram os benefícios dessas reformas? E o que deu errado nessas reformas que eu posso fazer diferente agora para ser mais assertivo nessas reformas futuras que haverão? Exatamente. E assim, eu sinto que nós temos um problema a nível Brasil, questão a reforma de previdência nisso. É como se a gente não soubesse, a gente sabe, como eu disse, a gente sabe que é um problema. Todo mundo sabe. E é um problema mundial, porque nós ouvimos muito falar de problemas na previdência em vários países. Só que você também não consegue falar assim, ó, nós estávamos assim, fizemos isso melhorou, isso não melhorou. Exato. Eu sou muito crítica em relação a isso. Em relação a isso, nós podemos melhorar. Tem condições, tem espaço para melhorar e muito. Para ter decisões muito mais assertivas. E para, de fato, considerar o que tem que ser considerado, colocar na mesa, o que precisa ter colocado na mesa, para melhorar nesse aspecto. E aí, assim, como cerca de metade, não dá para dizer que é metade, mas é praticamente metade, né? De regime geral e regime próprio dos municípios, né? Praticamente meio a meio aí. Sim, quantidade de RPPS de municípios e RPPS. Exato. Então, 50% vamos dizer, vamos totalizar aí de maneira grosseira, que 50% está com regime geral e 50% é regime próprio. Então, como o governo tem 50% das prefeituras ali como regime geral, ele é responsável pela manutenção desses benefícios. Mais o público da iniciativa privada e das empresas públicas que estão vinculadas ao regime geral. Então, a União é a responsável pela Previdência no Brasil da maior massa. Maior massa, sim. Perfeito. Porque ainda tem mais os servidores da União. Mais servidores da União. Seu próprio RPPS. Então, quando ela reforma olhando para isso. Né? E por mais que a gente olhe dentro de um plano de contas do governo, dentro da legislação, a gente tem uma separação de previdência e seguridade, o déficit da previdência é visto como uma coisa só. Então, talvez dessa ânsia de resolver um problema da União, ela acaba prejudicando estados e municípios. Né? Eu entendo também que existem municípios que possuem RPPS, mas são municípios que dependem. O nível de dependência de FPM e FPE é gigantesco, sim. Né? Depende exclusivamente de repasses da União e dos estados. Então, o estado acaba sendo responsável também pela manutenção daquele RPPS, nesse caso. Então, talvez se nós conseguíssemos regionalizar a Previdência, não a nível de legislação, não estou dizendo a nível disso, mas a nível de estudo atuarial, para entender o que acontece em cada região, para entender o que acontece em cada categoria, nós tivéssemos uma construção de uma reforma que fosse de fato eficiente. Porque também, assim, não faz sentido. A gente acabou de sair em 2019, acabou o modo de falar, né? Um tempão já, 6 anos. Já vamos planejar uma nova reforma da Previdência, só que a gente nem sabe quais foram os resultados colhidos. Igual nós já falamos, até para saber o que foi, deu certo, o que não deu, enfim, para ser mais assertivo. Esse tema reforma nós temos falado em todos os episódios. Em todos. Porque realmente não tem como não falar. Porque todas as aposentadorias, elas foram impactadas aí por todas as reformas, com certeza, em vários aspectos, mas é a 103 aí que é mais recente. Então é a que está eu não vivi outra, né? Sou um bebê na Previdência aí, só quase 10 anos aí que a gente está na Previdência. Sou um bebê, mas como a gente vinha de um modelo de reforma, e pra gente a mais impactante era o fim da paridade, o início da média aritmética, e a 103 traz uma infinidade de possibilidades e de paradoxos frente às demais reformas que aconteceram, frente a decisões que já existiam de tribunais de contas, e do próprio TCU e do STF. Então, assim, tudo começa a mexer muito com o organismo previdenciário. Né? Uma outra crítica que eu tenho, inclusive, a própria questão da aposentadoria especial em função do magistério é frente a TCEs, né? A gente tem, assim, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, o próprio Judiciário como um todo, tem uma súmula. Sim. Então, o que vale aqui, vale lá, está sumulado. Esse é o entendimento da justiça. Nas cortes de contas a gente não tem. Então, quando a gente trouxe, por exemplo, essa questão da função do magistério, que era ali estritamente sala de aula, tinha tribunal que não aceitava o coordenador pedagógico e o diretor. Tinha tribunal que já aceitava. Então, assim, não há uma pacificação de temas frente aos tribunais de contas. E os tribunais são os órgãos responsáveis pelas fiscalizações dos RPPS. Então, isso também trouxe bastante desencontro e desarranjo. Essa questão do denominador ser o tempo especial nas aposentadorias proporcionais compulsória e invalidez também era coisa discutida, né?
Alguns tribunais aceitavam, outros tribunais não aceitavam, né? Então, isso, agora, como eu coloquei, em 2024 foi pacificado isso. Mas isso acontece. Não, e é interessante haver a pacificação de entendimento, seria interessante, porque hoje, como cada tribunal tem ali os seus entendimentos, suas interpretações firmadas, e não há isso pacificado a nível de súmula, como você mesmo colocou, abre margem para que continue sendo assim. Exato. Em alguns estados funciona de uma forma, outros de outro, de acordo com a interpretação da legislação. E não é uma questão de certo ou errado, né? Não, deixar muito claro. Longe disso. Não é uma questão de certo É ou uma questão errado. apenas de haver algo É uma que crítica fosse, técnica. e que fosse de aplicabilidade a todos. A todos. Então, assim, eu já tive, por exemplo, um exemplo totalmente fora da função do magistério, né? Que quis aplicar a questão do artigo 26 do acúmulo para... 26 não, perdão, 24. 26 é outra situação. O artigo 24 do acúmulo de benefício para filho, né? Para ex-cônjuge, né? Enquanto lá está falando cônjuge companheiro. E não se aplica. Não se aplica aos demais. Então, assim, essa questão do entendimento, ela acaba trazendo a divergência, né? Evidentemente que a divergência favorece um ou outro, mas o ideal é que isso seja coeso, seja um caminho único, tá? Mas para caminho único em função do tempo especial da função do magistério é a redução de 5 anos na idade no tempo de contribuição. Isso se manteve desde a Constituição até a presente reforma, somente houve alterações nas formas de cálculo de apuração dos proventos. Você falou em caminho único e caminhando para o fim do nosso podcast de hoje. Qual que é o caminho, a bússola que pode guiar aí o servidor, professor nessas condições para ele chegar na apostadoria especial e mais? Por que um planejamento previdenciário, que antes considerado um luxo, poucas pessoas preocupavam-se em se planejar, previdenciariamente falando, para sua apostadoria ou não, tornou-se uma necessidade vital? O que os servidores nessas categorias podem preparar e planejar para esse momento da apostadoria do professor? Em linhas gerais, eu vejo hoje que a aposentadoria ela está muito associada a um declínio de renda, né? Infelizmente. A pessoa sai daquela condição, ela acaba tendo um pequeno ali, redução na sua renda. Pequeno modo de falar, eufemismo. Mas essas aposentadorias especiais, principalmente, precisam estar muito atentas ao planejamento previdenciário. Muito atenta. Porque são essas aposentadorias que dependem de comprovações especiais. Faltou qualquer comprovação, ele já não pode não se enquadrar na categoria especial. Exatamente, ele não tem tempo considerado. Então, é estar muito atento aos seus atos de posse, de nomeação, né? Ter esse acervo vivo, guardado ali dentro. A gente tem muita coisa ainda em meio físico, né? Inclusive, a nível de software, solução tecnológica, como nós estamos aí em muitos RPPS, alguns trabalham no formato e outros trabalham no formato de compor tempo especial também do professor. Exato, né? A maioria dos nossos clientes ali trabalhavam com a pressuposição, o aceite de que o cargo de professor está em função de magistério. Exato. Então, eu faria o quê? Eu ia fazer deduções. Uhum. Eu considero todo o tempo e faço deduções. A gente vê isso mudando. Houve essa modulação nesse aspecto. Assim Exato. como exposição de agentes nocivos, portador de deficiência precisa compor o tempo comprovando, a do professor em alguns locais. Exato. Também nesse mesmo formato. Aí pressupõe-se um tempo normal, tempo comum. Exato, né? E dentro dele e comprova-se a especialidade. Então, para quem tem desejo de se aposentar em uma regra especial, seja função de magistério, deficiência, né, ou exposição, precisa ter esse documento muito bem guardado, esse documento muito bem à vista, né? E também, especificamente para esse grupo de especial, um planejamento previdenciário na parte financeira, porque nós temos reforma da Previdência, nós temos RPC, né? Limitação ao teto do regime geral na média aí, regime de previdência complementar entrando para essa galera que está agora. Então, manter um planejamento previdenciário do que você deseja fazer ao se aposentar, quanto você deseja ter ao se aposentar, é importantíssimo. É importantíssimo. Sem o qual você não vai conseguir a sonhada compensação de redução de 5 anos desse caso aí. Sim. Éder, gratidão
pela valiosa contribuição. Estamos fechando essa série de apostadorias especiais. Não quer dizer que você não vai voltar mais no Agenda Cash, pelo contrário, temos ainda muitos assuntos para debater. RPPS é um universo, então são muitos temas. Sim. E como há muitas interpretações, muitos gescões ainda muitas para polêmicas serem debatidos e tal, já deixo o convite para você voltar outras vezes e te deixo à vontade para as considerações finais. Eu que agradeço o convite, foi muito bacana estar aqui conversando com você sobre essas aposentadorias especiais, né? Eu fico muito feliz de poder conversar com isso, porque eu gosto muito, né? Eu vivo isso, eu vivo para isso. Apaixonante, nós até falamos, né? Corre na veia, assim, esse tema e tal. E é bacana também ver, às vezes, o feedback que você recebe, um comentário ali, um direct que as pessoas mandam, dos recortes e até do próprio episódio. E eu acho assim, também eu queria deixar muito claro, né, que apesar do nosso objetivo é ser bastante técnico aqui, para trazer as informações técnicas disso, nesse a gente até entrou com um viés um pouco mais político, filosófico da questão, né? É que a nossa empresa, ela tem uma opinião, é um órgão pensante sobre isso, não que eu esteja aqui expondo especificamente a opinião da agenda sobre as reformas da Previdência, de maneira alguma, essa é uma opinião minha, o convidado fui eu hoje. Opinião dele, que nos debates ele coloca na mesa também de forma contundente, né? Para firmarmos aí os entendimentos. Sempre, né? Então, assim, quem tiver a fim de estar conversando com a gente, debatendo sobre o tema também, para conhecer mais, saber o que nós aqui, participantes do podcast, pensamos sobre os assuntos e tal, fica o convite para fazer comentário nas nossas redes, a gente vai ter o maior prazer de responder você e agradecer muito por todo mundo que acompanhou até aqui e me aguardar para os próximos. Muito bem, o Éder já fez uma propaganda, só vou reforçar. Obrigada a você que esteve conosco até o final desse episódio e maratonou aí as aposentadorias especiais. Nós ficamos muito felizes em estar aqui, podendo contribuir com esse tema tão rico. E se tiver alguma dúvida, sugestão, nos acione nas redes sociais. Se não segue ainda a Agenda Assessoria, siga-nos no Instagram, YouTube, Spotify. Para nós é uma satisfação conectar com vocês. Muito obrigada e até a próxima.